Pelé morreu nesta quinta-feira, 29/12, aos 82 anos, devido à falência múltipla dos órgãos causada por complicações de um câncer no intestino. O último adeus ao rei do futebol será feito no estádio que tornou o atleta um ícone do esporte, o Urbano Caldeiro, na Vila Belmiro, em Santos, SP. No local, Edson Arantes do Nascimento encantou o Brasil aos 16 anos pelo Santos Futebol Clube, time que defendeu por 18 anos antes de ganhar o mundo. Ainda não há informações sobre data e horário e se a cerimônia será aberta ao público. Pelé morreu nesta quinta-feira, 29/12, aos 82 anos, devido à falência múltipla dos órgãos causada por complicações de um câncer no intestino. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde 29 de novembro, quando os médicos pediram uma observação mais próxima para reavaliar o tratamento de quimioterapia contra o câncer, que já não se mostrava tão eficaz. O sepultamento do rei do futebol será no Memorial Necrópole Ecumênica, um cemitério vertical próximo ao estádio da Vila Belmiro. Lá, o irmão do atleta também foi sepultado e o craque reservou um local desde 2003. O ex-craque brasileiro estava internado desde 29 de novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O talento de Pelé o rendeu o título de rei do futebol, mais de 1000 bolas na rede e o tricampeonato da Copa do Mundo pela seleção brasileira. A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas, o amor. A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações. Amor, amor e amor, para sempre. A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é assunto nos principais jornais do mundo. O jornal norte-americano The New York Times definiu o rei do futebol como figura transformadora nos esportes do século XX. O britânico The Telegraph classificou o ex-jogador do Santos e da seleção brasileira um dos esportistas mais icônicos de todos os tempos, enquanto The Washington Post ressaltou que Pelé evocou o raro brilho colocado em seu corpo diminuto. O diário argentino Olé descreveu a morte de Pelé como uma dor mundial. O francês L'Equipe disse que o brasileiro foi uma lenda do futebol e do esporte em geral. O italiano La Gazzetta dello Sport lembrou que o mundo do futebol chora com a partida do rei. O tradicional Marca, da Espanha, desejou que Pelé descanse em paz e classificou o brasileiro como uma lenda, um dos maiores da história e, sem dúvidas, o melhor de sua época. Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, para onde o pai, João Ramos do Nascimento, o jogador Dondinho, se mudou para servir o exército. Estabelecido na cidade, Dondinho conheceu Celeste, filha de um vendedor de lenha, com quem se casou e teve 3 filhos, o primeiro deles batizado de Edson em homenagem a Thomas Edison, inventor da luz elétrica. Nos primeiros anos, o garoto recebeu da família o apelido de Dico. A mudança para Pelé foi em 1943, em homenagem ao goleiro Bilé, do Vasco da Gama de São Lourenço, clube de Dondinho à época. Em 1945, a família Arantes do Nascimento trocou Três Corações por Bauru, no interior de São Paulo, onde Dondinho foi jogar. Na cidade, Pelé atuou em categorias de base do 7 de setembro e, em seguida, no Baquinho, os juvenis do Bauru Atlético Clube. Em 1956, foi levado pelo ex-atacante Valdemar de Brito para treinar no Santos. Pelé chegou ao Santos com 15 anos e 10 meses, no início de agosto de 1956. A estreia com a camisa do Santos não demoraria, em 7 de setembro, marcaria o primeiro de seus 1091 gols pelo Peixe, substituindo o veterano Del Vecchio no segundo tempo da vitória sobre o Corinthians de Santo André, por 7-1, no ABC Paulista. Todos os feitos foram precoces na carreira meteórica de Pelé. Em 7 de julho de 1957, estreou pela seleção brasileira marcando o gol da derrota, por 2-1, no Maracanã, em 7 de julho de 1957. Caçula do grupo na Copa do Mundo da Suécia, assumiu o posto de titular na terceira partida. O garoto foi decisivo na fase final, ao marcar o gol da vitória sobre País de Gales, por 1-0, que classificou o Brasil às semifinais. Até hoje é o único jogador a marcar 3 gols em uma final de Copa, na goleada sobre a França, por 5-2. No fim do ano, levantou o primeiro dos 10 troféus do Paulista pelo Santos. A consagração viria na década de 1960.
com a seleção brasileira, conquistou o bicampeonato no Chile em 1962, embora tenha se machucado na segunda partida. Com o Santos foi bicampeão da Libertadores e do Mundial Interclubes, em 1962 e 1963. No Brasil, teve a sequência de 5 títulos da Taça Brasil, iniciada em 1961, interrompida em 1966, quando perdeu para o Cruzeiro. Na década de 1970, na considerada maior seleção brasileira de todos os tempos, conquistou o tricampeonato no México. Os anos seguintes foram marcados pelas despedidas, primeiro da seleção, em julho de 1971, depois do Santos, em outubro de 1974. Os 3 anos seguintes foram no New York Cosmos, até se aposentar definitivamente em 1977. Desde a aposentadoria, Pelé é o embaixador mundial de futebol. Recebeu as mais variadas homenagens, da ONU ao Palácio de Buckingham. Em 21 anos de carreira profissional, foram 1.367 jogos e 1.279 gols por Santos, Seleção Brasileira, Seleção Paulista, Seleção das Forças Armadas e New York Cosmos, para onde se transferiu em junho de 1975. Com a camisa do Peixe, Pelé jogou 1.116 partidas e balançou as redes 1.091 vezes. Pelo Brasil, foram 114 jogos e 91 gols. Vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações.